Fala galera, professor Alírio de volta aqui na área para falar para vocês agora sobre o átomo de carbono, né? Então a química orgânica vai estudar o átomo de carbono, por isso a gente precisa saber quais são as características desse elemento químico. Vamos lá, essa é a representação do átomo de carbono, C, seu símbolo, né, na tabela periódica, 12, esse 12 em cima é a massa, tá? A massa atômica, e 6, o seu número atômico. Portanto, 6 prótons, certo? 6 prótons e 6 elétrons. O carbono, ele faz parte da família 4A. O que significa isso? A família 4A, na tabela periódica, quer dizer o seguinte, que ele vai ter 4 elétrons na última camada. Tá? Então, aí está a distribuição eletrônica. Né? Primeira camada 1s, 2 elétrons. Segunda camada, subnível S, né? 2s, 2 elétrons. E ainda na segunda camada, subnível 2p, a gente tem 2 elétrons também. Portanto, na segunda camada, 4 elétrons, tá? Na sua última camada. Tá? Isso permite ao carbono fazer 4 ligações. Portanto, a gente chama o carbono de tetravalente. Tá? Porque na camada de valente a gente tem 4 elétrons e ele faz 4 ligações. Tá? Tem uma regrinha chamada regra do octeto. Octeto de 8. Quer dizer que o carbono ele segue essa regra. Ele sempre busca ter 8 elétrons na última camada. Ele já tem 4. Tá? Para ter 8 ele precisa fazer mais 4 ligações. Né? Compartilhar aí mais 4 elétrons. Para ficar com 8. Né? Seguindo a regra do octeto. Beleza? Se você não souber o que é a regra do octeto, joga aí nos comentários que eu explico para vocês com mais detalhes. Bom, falei da tetravalência do carbono. Tá? Tetravalente quer dizer o que? O átomo de carbono pode fazer 4 ligações para ficar estável. Tá? Então essa imagem aí, ó, dá para vocês, né, terem uma ideia. Olha o carbono fazendo ligação com hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio, outra ligação com outro átomo de hidrogênio e outra ligação com outro átomo de hidrogênio. Ou seja, ele pode fazer 4 ligações, tá? Até 4 ligações ele pode fazer. Aqui nesse caso são 4 ligações simples, né? Quando a gente tem apenas o compartilhamento de um par de elétrons. Tá? Então isso aqui significa isso, ó, esse bolinha preta é o elétron do carbono, esse xizinho é o outro elétron o elétron do hidrogênio. Então aqui está sendo compartilhado esse par de elétrons para poder formar uma ligação com o hidrogênio. Tá? Então pode fazer 4 ligações simples, tá? Pode fazer 2 ligações simples e mais uma ligação dupla, tá? 2 ligações duplas, ou uma ligação simples e uma ligação tripla. Tá? Então a gente tem ligação simples, dupla e tripla. Beleza, gente? Galera, agora olha só essa estrutura linda. Essa estrutura, gente, é um nanotubo de carbono. Tá? Quer dizer que é um tubo na escala nano, na nanoescala, né? Nanômetros, ou seja, 1 bilhão de vezes menor que um centímetro. Galera, essa estrutura é uma estrutura aí da nanotecnologia, tá? O nanotubo de carbono. Você já deve ter ouvido falar dos nanotubos de carbono ou nanosferas. Tá? São estruturas formadas exclusivamente por átomo de carbono. Ó, aqui vem falando de Kekulé e Cooper, 2 cientistas que fizeram postulados, né, que são bases, é a base da química orgânica. Tá? Primeiro de tudo, né, fala o seguinte, que o átomo de carbono é tetravalente, ou seja, consegue formar até 4 ligações. Então esse é o primeiro mandamento da química orgânica. Ó, o Scott Cooper, outro cientista aí, propôs o seguinte, que as ligações químicas fossem representadas como linhas retas, conectando os símbolos dos elementos. Tá? Igual aqui na imagem anterior, aqui ó, você está vendo? Linhas retas, ó, 2 quer dizer 2 ligações, 3 linhas, 3 ligações. Tá?
Lembra que um tracinho, uma ligação, é um par de elétrons. Beleza? Bom, voltando. O Scott Cooper, tá? E o Kekulé, o Auguste Kekulé, então Kekulé e Cooper. Esses dois juntos, esses pesquisadores reconheceram que os átomos de carbono podem se ligar uns aos outros formando cadeias, tá? Então vai o carbono com carbono, outro carbono, formando o que? Uma teia, tipo uma teia de aranha, né? Mas eles chamaram de cadeias, cadeias de carbonos. Essa ideia explicava a existência de tantos compostos de carbono diferentes, tá? Então é uma infinidade, gente. Tem muitos compostos de carbonos aí na natureza, tá? Uma infinidade de compostos. Porque justamente o átomo de carbono tem essa propriedade de se ligar formando cadeias, né? Um carbono com outro carbono, com outro carbono, com mais outro, com mais outro, com mais outro, formando grandes moléculas, né? Chamadas de moléculas orgânicas, né? As moléculas orgânicas. Vamos lá. Aqui um desafio para vocês. Qual o número atômico do átomo de carbono? Lembra sempre 6, 6, 6, beleza? Ó, mais uma vez aqui o átomo de carbono. O carbono possui quantos elétrons na sua última camada de valência? Na última camada é apenas 4. Por isso que ele é tetra, ó, tetravalente. Tá? Campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, tetravalente. Ó, vamos lá. Quais dessas alternativas podem ser encontradas quando examinamos as ligações feitas por um átomo de carbono? Quando a gente examina um átomo de carbono, as ligações feitas, vamos lá, 4 ligações simples, 2 ligações simples mais uma dupla. Olha, pode ser, esse aqui também pode. 3 ligações duplas, 3 não rola, porque é até 4 ligações. Então não pode ter 3 duplas, porque se fosse 3 duplas já seriam 6, né? Ia passar das 4 ligações. Então é até 4. Vamos lá. 2 ligações simples e uma ligação tripla? Não, porque olha só. 2 simples, beleza. Com mais uma tripla iria dar 5 ligações. Aí passa, né? Do primeiro postulado da química orgânica, é que o carbono ele é tetravalente. Até 4 ligações. Qual pesquisador propôs que as ligações químicas fossem representadas como linhas retas conectando o símbolo dos elementos químicos? Então, Archibald Spencer, como é? Spencer, deixa eu voltar aqui, vamos ver. O Archibald Scott, Scott Cooper, muito específico da pergunta, hein? Scott Cooper, vou ver se eu acertei. Scott Cooper. Errei aqui, mas deixa eu ver, acho que é um T que passou aqui. Scott Cooper, vamos continuar. Qual foi a descoberta de Kekulé sobre as ligações feitas pelo átomo de carbono? Ó, que o Kekulé, lembra? Kekulé falou que o carbono é tetravalente, faz até 4 ligações, tá? Representação dos compostos orgânicos. Tá? A gente vai falar disso aqui no próximo vídeo. Fique atento, fique ligado. Valeu, forte abraço.